Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal. Este é o canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, desde já eu agradeço a presença de vocês, certo? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, certo? Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Apocalipse. E desde já, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, gente. Vamos ajudar esse canal a crescer, para que esta palavra possa ser levada para mais pessoas. Eu tenho uma dificuldade grande, porque eu tinha um outro canal, esse já é o 2, né? Jesus Vem, o Tempo Acabou 2, porque o meu outro canal foi tirado, certo? Eu perdi o canal com todos os inscritos que tinham. E eu tive que começar de novo, né? Eu já tinha deixado um canal já de forma ali separada, eu já tinha o canal 2 que eu já tinha criado e deixado ali com alguns pequenos vídeos, porque eu sabia que isso podia acontecer. E aí agora neste 2 também, muitas vezes, gente, eu já levei, eu acredito que depois que eu comecei esse canal, eu já levei, foi 2 ou foi 3 strikes, eu não tenho certeza. Então é muito complicado para mim dar crescimento a esse canal. Os meus vídeos são boicotados, eu sinto uma dificuldade muito grande, porque existe, assim, eu vejo que pessoas se inscrevem no meu canal, ou seja, entra um inscrito, ou 2, ou 3, e quando eu olho de novo, 2 se desinscreveram, 1 se desinscreveu, então sobe 2, desce 1, sobe 3, desce 2, isso tem sido assim, desde o outro canal, eu sinto uma dificuldade, né? Mas, se vocês tiverem interesse, acharem que este estudo é relevante, que este canal é importante, que vocês possam se inscrever no canal e compartilhar os vídeos nos grupos de vocês, na igreja de vocês, para que outras pessoas possam ver esse estudo, ver os estudos que estão no canal e compreender. Talvez muitos não consigam compreender de fato, de verdade, a fundo o livro de Apocalipse, mediante aquilo que o Senhor Jesus, neste último ano e meio da minha vida, Ele tem me dado e me feito compreender, né, deste livro. Eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu tenho feito durante este 1 ano e meio, né? Porque o Senhor me deu esta ordem de passar para vocês aquilo que Ele estava me dando, e eu desejo compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem me ensinado desta palavra, certo? Então a gente vai para o capítulo 5 do livro de Apocalipse, né? Vamos começar, tá bom? Vamos continuar. Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então isso aqui para mim é algo muito importante. Bom, eu expliquei, né, 2 vídeos atrás, quando eu comecei a ler o capítulo 3 do livro de Apocalipse, a respeito do que o Apocalipse não vai começar quando começar a tribulação, os 7 anos da tribulação. As revelações do livro de Apocalipse, ou as revelações, porque o Apocalipse no grego significa revelações, as revelações do Senhor Jesus, elas foram dadas desde que João foi preso na ilha de Patmos. Então, naquele momento, começavam as revelações do livro de Apocalipse. Aí você vai dizer para mim, não tem nada a ver. Jesus mostrou para ele aquilo que ia acontecer no futuro. Não é o que está escrito no capítulo 2 de Apocalipse. 2, se eu não me engano. Se não é 2, é 1, gente, porque eu não quero voltar agora, porque eu tenho bastante coisa para falar, mas está escrito o quê? Que o Senhor Jesus ia mostrar para ele aquilo que estava acontecendo e aquilo que viria a acontecer. E o que é que estava acontecendo naquele período? As igrejas, as 7 igrejas estavam passando por situações das quais estava sendo necessário que fosse escrito 7 cartas às 7 igrejas no período daquela época da Ásia Menor, na região da Turquia, que eram as igrejas daquele período, sim, gente, do 1º século, certo? Que já estavam vivendo, pelo menos 5 das igrejas das 7, um contexto de se desviar, se deixar levar, misturar o santo ao profano, dar ouvidos para aquilo que não deveria, já naquele período, e 2 só que não foram repreendidas. Mas também elas seriam um contexto da igreja em todo o período de 2000 anos da história. Então, as cartas da igreja servem para toda a igreja no período da história da igreja, nesses aproximadamente 2000 anos. E aonde está inserido a carta às igrejas do Apocalipse, as cartas à igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor da região da Turquia, dentro do livro de Apocalipse.
Então, a história de Apocalipse, a revelação de Apocalipse começou naquele período. E ela vem se desenrolando para nós em todo esse período. Agora, os últimos 7 anos da tribulação e da grande tribulação, da angústia de Jacó, da última semana de Daniel, também estão inseridas dentro das revelações do livro de Apocalipse. Mas ela não é simplesmente as revelações dos últimos 7 anos. Então, eu quero que vocês entendam isso, porque a gente vai entrar num ponto aqui muito importante, que é o livro, né? O livro selado por dentro e por fora. Este livro que está descrito aqui para nós no capítulo 5, selado, aliás, escrito por dentro e por fora e fechado com 7 selos, este livro que estava selado é os 7 anos da grande tribulação. É a descrição dos últimos 7 anos da tribulação, ou os últimos 7 anos da angústia de Jacó, ou da última semana de Daniel. Mas este livro estava fechado com 7 selos por fora. E para você começar a desenrolar este livro, para que ele começasse a acontecer, ou seja, para que os últimos 7 anos da grande tribulação, eu vou falar grande tribulação, mas é a tribulação e a grande tribulação, os últimos 7 anos, comecem a acontecer, os 7 selos têm que ser quebrados. Então, os 7 selos não estão dentro dos últimos 7 anos, mas eles são o início dos acontecimentos para se iniciar os últimos 7 anos. Eu tenho explicado isso em vários vídeos que eu fiz. Então, sim, os selos do Apocalipse já começaram a ser abertos. Se nós já estamos nas dores de parto, nós já estamos inseridos no Apocalipse desde o ano de aproximadamente 90 a 95 depois de Cristo, então os selos também fazem parte disso. Nós vamos continuar lendo e eu vou explicando para vocês o que eu quero que vocês entendam, tá? Então, aqui foi mostrado o livro, ou o rolo, ou o pergaminho. Não era um livro, era um pergaminho enrolado, escrito por dentro e por fora. Ali estava a revelação dos últimos 7 anos, ou da tribulação, ou grande tribulação. Mas ela está fechada com selos. Para acontecer, precisa começar a se quebrar os selos. E quem vai quebrar esses selos? A gente vai continuar lendo aqui agora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, para abrir o livro, tem que desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, o livro do juízo de Deus, ou dos últimos 7 anos, da tribulação, não podia ser aberto por qualquer um. Por quê? Porque existia um só que foi capaz. Vamos continuar. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, para ele abrir o livro, ele tem que abrir primeiro os 7 selos, ou quebrar os 7 selos, né? Um pergaminho enrolado com selo, que é colocado sinete, ou selo em cima daquela cera, né, derretida, que era marcado para que não fosse aberto. Isso era usado muito no passado em documentos de reis, né? E aqui são 7 selos que fechavam o livro. Vamos continuar. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, os 7 olhos que estão aqui representados no Cordeiro também são o Espírito de Deus, que é enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, ele tomou o livro da mão direita de Deus, para que ele pudesse colocar em prática aquilo que Deus Pai tem, né, como juízo. E o juízo não é só chamado juízo de Deus, mas o juízo do Cordeiro. Por quê? Porque ele foi morto por causa disso. E para ele, e só nele, foi dada a capacidade de abrir este livro.
Vamos no versículo 8 agora. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então vocês veem que aqui no capítulo 5, ainda estava sendo colocado diante de Deus as taças cheias de incenso, que são a oração dos santos. Então a oração dos santos ainda estavam sendo apresentadas para Deus aqui no capítulo 5. Então a igreja ainda não tinha sido levada, porque aqui ainda existe o quê? As taças de incenso das orações dos santos. As orações continuam sendo feitas e continuavam subindo e sendo colocadas nas taças como incenso diante de Deus. Então vamos continuar. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdotes. Então, ele vai abrir os selos e vai resgatar aqueles a quem ele constituiu, né? A quem ele comprou e quem ele constituiu como os que procedem de toda a terra, como... Peraí, deixa eu ler de novo, gente, eu me perdi. Então ele vai abrir os selos e vai tomar para ele, né, aquele que foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes. A gente vê aqui uma descrição de que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, a mesma que está lá descrito em Apocalipse 7. Mas depois, quando eu chegar lá, eu vou tocar nesse assunto de novo, para vocês verem, tá? Vamos versículo 11 agora. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É interessante aqui que alguns dizem que aqui está a descrição da igreja, mas aqui é bem claro quando diz assim, ó: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares. Então aqui não é a igreja. Aqui não é a igreja. Aqui está dizendo para nós quem são. Digno é, já li aqui. Agora eu vou para o versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo. Então aqui, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciões prostraram-se e o adoraram. Então, existiam vozes que saíam de todos os lugares, no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, que estavam glorificando a Deus. Então, existia ainda, certo? Aqueles que glorificam a Deus na terra. Então, vamos lá. Que há nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo. Então, todos os seres são obrigados a glorificar a Deus. Tudo que foi criado glorifica a Deus. Ainda que aqueles que são criados para o mal, porque Deus também criou aqueles que estão sendo hoje aqueles que são do mal. E é a Ele que permite que esses que têm o nome, que são criados para o mal, que hajam, né? É Ele que dá a permissão. Então, tudo glorifica a Deus. Então, a gente acabou aqui agora o capítulo 5 do livro de Apocalipse. A gente vai começar agora na próxima leitura o capítulo 6. E a gente vai começar a explicar para vocês que sim, os selos do Apocalipse já começaram a ser abertos. Lembrem-se de que os selos estão de fora do livro, que é o livro ou pergaminho, onde está descrito os últimos 7 anos da grande tribulação. Desde já agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.